Nem Deus tem preferência pelos seres humanos. Tem uma teologia ou um ensino errado que diz assim: Deus foi com a minha cara. A Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira. 1 Timóteo 2,4: o qual deseja que todos sejam salvos. Deus não tem predileção para com ninguém. Ele quer que nós sejamos fiéis. Quem não for fiel, ele não tem compromisso. Então, essa ideia de que Deus ama mais um e aborrece mais o outro, ela é antibíblica. O Deus eterno ama a todos. Agora, o próprio homem é que às vezes foge do padrão de Deus. O apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 4, ele diz, no verso 2: requer-se dos seus despenseiros que se achem fiéis. Ou seja, Deus tem compromisso é com aquele que obedece à palavra dele. Não é que você foi predestinado para ser aquilo ali, não é que você foi escolhido para ser aquilo ali. Não. Se você prossegue fielmente na palavra de Deus, obedecendo a palavra do Senhor, Deus pode te abençoar. Deuteronômio 28, primeiro diz: se vocês ouvirem, não é assim? Se vocês ouvirem, eu abençoarei. Abençoarei a casa, abençoarei os animais. Então, Deus, ele coloca à disposição de todos o trabalho, a produção, a capacidade. Agora, quem faz as escolhas somos nós. E quando eu sou fiel, quando eu sou sincero, quando eu ando na verdade, Deus se volta para mim. Por isso que lá em 1 Crônicas 28, 9, Davi diz para o seu filho, Salomão: conheça o Deus de teu pai, segue-o com o coração íntegro e voluntário, porque ele esquadrinha rins e corações. Se tu buscares, será achado de ti. Se tu deixares, ele te rejeitará para sempre. Ou seja, não depende de que Deus vá com a sua cara, depende de quem é fiel, de quem é sincero, de quem é honesto, de quem é verdadeiro. Em Números 12, verso 7, a Bíblia diz que Miriam queria a posição de Moisés. Arão também queria a posição, mas Deus disse: se tem profeta, eu me revelo em sonhos, em enigmas, em visões. Agora com Moisés não, porque ele é fiel em toda a minha casa. Então coloque na sua mente: Deus não tem bebelozinho da fé, Deus não tem os mimadinhos da fé. Não, Deus é assim comigo porque Ele me conhece. Deus é assim com quem é fiel. Não importa se você seja branco, seja de cor, seja amarelo, seja pequeno, Deus é com aquele que é fiel, ok? Então, a ênfase aqui é que os homens podem fazer preferência, mas está em Romanos, veja se é 2,8, se não for 2,8 é 11. Vamos ver aí rapidinho, só para a gente analisar a palavra de Deus. Veja como é que diz aí. Você encontrou? Romanos 2,8. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade. Vamos lá para o 11. 2,11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ó, pronto. Aí, para com Deus, lê aí de novo, olha o que diz a Bíblia. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Como é que Deus vai fazer acepção de pessoas se Ele mesmo criou o ser humano à sua imagem, à sua? Pronto, então Deus não faz isso. Está lá em Gênesis 1, 27, 28. Deus, Ele fez, a começar pelo 26. Deus, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então não há por que Deus despreze um e valorize mais o outro. Para Deus, todos nós somos iguais. Agora, para quem quer andar na sinceridade, na fidelidade, e quem quer ser aprovado para Ele, com Ele, tem que ser o quê? Fiel. Deus, Ele faz assim. Não importa se você é de posição, se você é analfabeto, se você é doutor, para Ele não faz diferença. Ele te conhece. Agora, Deus abençoa é quem é fiel, é quem ama a sua palavra, é quem guarda os seus mandamentos. Tá certo? Então, essa verdade prática, ela está muito maravilhosa. E aqui nós podemos analisar. Se o próprio Deus, Ele não faz preferência, assim o pai também dentro de casa deve amar todos os seus filhos. Ainda que tenha filhos que sejam menos desenvolvidos,
ainda que tenha filhos que sejam mais um pouco assim atrasados, porque tem um que sabe mais, não é? Tem outros que sabem menos, tem um que é mais rápido, e aí é o seguinte, ainda que aquele filho tenha um bom achego com você, mas o pai não deve fazer preferência por nenhum deles, ok? Por quê? Porque todos vieram de Deus, e o Salmo 127, verso 3, diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor.